Você já parou para refletir de onde vêm os alimentos que comemos todos os dias? Se pensar sobre isso, certamente você vai se lembrar do solo, pois ele é fundamental para a criação de animais e para o cultivo de vegetais. Mas, para que o ser humano consiga utilizar o solo de maneira adequada, é preciso alterar algumas características do solo e da paisagem. Vamos conhecê-las? As regiões do Brasil apresentam solos e climas com diferentes características, e isso permitiu o desenvolvimento de variadas culturas agrícolas, o que torna o país um grande produtor agrícola mundial. Porém, para desenvolver essas plantações, muitas vezes são necessárias técnicas que adaptem as características do solo a fim de facilitar o cultivo de determinado vegetal. Entre as técnicas que podem ser utilizadas no manejo do solo, podemos citar a drenagem, a aração, a adubação e a irrigação. Agora vamos conhecer cada uma dessas técnicas de manejo. Começando pela drenagem, que consiste na remoção do excesso de água do solo ou do subsolo. A drenagem pode ser superficial, aumentando-se assim a velocidade de escoamento da água na superfície do solo, ou pode ser feita de forma subterrânea, por meio da construção de valas ou instalação de tubulações que captam a água abaixo da superfície, levando essa água para outras áreas. Já a aração é a técnica utilizada para revirar a camada superior do solo, e geralmente é feita com um instrumento chamado arado. Esse instrumento possui partes cortantes que são arrastadas sobre o solo, formando sulcos que o reviram, melhorando assim a circulação de gás oxigênio e a infiltração de água. A adubação é a prática de aplicar adubos no solo, já que muitas vezes os solos não apresentam nutrientes em quantidades suficientes para o desenvolvimento dos vegetais. Para corrigir então este problema, geralmente são utilizados produtos que tornam o solo adequado para as plantações. Existem basicamente dois tipos de adubação. A adubação química, onde são aplicadas substâncias produzidas artificialmente em indústrias, e a adubação orgânica, que é feita com restos orgânicos, como fezes de animais e restos vegetais. Já a irrigação é a técnica de fornecer água ao solo, e assim permitindo o desenvolvimento dos vegetais. Existem vários tipos de irrigação, como a irrigação por gotejamento, onde a água é conduzida através de tubos e aplicada diretamente sobre a região das raízes. Esse tipo de técnica é utilizado em cultivo de algodão, tomate, maracujá, entre outras culturas. Há também a irrigação por aspersão, que consiste no lançamento de jatos de água que caem sobre os vegetais, simulando uma chuva. Esse sistema de irrigação pode ser utilizado para irrigar a maioria dos vegetais. E a irrigação por inundação, que é um sistema simples, em que a água é aplicada por meio de bacias construídas no solo. Esse tipo de irrigação é o mais utilizado no cultivo do arroz. Existem outras formas de utilização do solo pelo ser humano, como o extrativismo mineral e a pecuária, mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Bons estudos! Até a próxima, pessoal!